Meu povo, beleza? Tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui é o Felipe Delfras, estamos com mais um vídeo. E hoje eu vim trazer alguns esclarecimentos a vocês que têm nos acompanhado. Logo aqui eu já quero ressaltar e deixar bem claro que até mesmo para você conseguir compreender esse conteúdo que eu vou te passar aqui, por ele ser tão profundo, até mesmo é Deus quem vai fazer algumas pessoas compreenderem e outras pessoas vai ver o que eu estou falando aqui e não vai conseguir entender. Seu entendimento vai ser fechado, tá? E se você não conseguir compreender o que eu vou passar aqui hoje, então nem tente, porque provavelmente não é o tempo de você entender, ou até mesmo Deus não quer que você entenda, tá certo? Mas algumas pessoas selecionadas, a qual não sou eu que tenho poder sobre isso, mas é Deus, mas algumas pessoas vão compreender o que eu estou tentando passar aqui, tá bom? E se você compreender o que eu estou tentando passar, isso é um motivo muito bom, porque Deus ele abre seu entendimento para entender o profundo e o complexo. O que eu vou passar aqui para vocês é a experiência própria, vivida, e também vou estar mostrando à luz da Bíblia aquilo que eu vou estar tentando passar para vocês, tá bom? Vou tentar colocar de melhores palavras, vou citar versículos, vou deixar na descrição. E se você está aqui, que creio eu já por princípio que não é por acaso, tá certo? Mas eu quero abrir um leque diante de alguns ensinamentos que você vai encontrar na internet. O que eu quero falar que você não vai aprender na igreja, tá certo? E alguns pastores também já sabem, porém eles não vão te ensinar e nem mesmo vão falar sobre isso porque é um assunto delicado. É um assunto que pode entristecer pessoas, é um assunto que pode até mesmo fazer você ficar meio louco da cabeça, né? Mas tudo com a permissão divina, é claro. Eu estava estudando e observando algumas pregações sobre muitos pastores famosos que estavam dizendo sobre o pré-endurecimento, que Deus ele endurece quem já estava duro. E se você prestar atenção nisso, não faz nenhum sentido. A gente vai examinar alguns versículos agora e eu vou mostrar para vocês que não é bem assim. Deus não endurece quem já estava duro, Deus endurece quem Ele quer, tá? E até mesmo quem está sendo endurecido nem mesmo quer ser endurecido. É muito interessante, tá ok? Então já peço que você se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo, deixa seu like aí e conforme eu for falando, se você tiver alguma observação, deixa nos comentários que a gente vai responder da melhor forma possível, tranquilo? O texto que está sendo lido ultimamente por muitos pastores e pessoas para poder alegar que Deus ele endurece quem já é endurecido, tá no texto de Isaías, tá? Capítulo 63. Se você quiser depois na sua casa, você pode ler o capítulo completo, ou você lê só 2 versículos, que são os versículos chaves, que são o versículo 10 e o versículo 17, tá bom? Vamos começar no versículo 10, Isaías 63, versículo 10, que diz assim: mas eles se voltaram contra Deus e ofenderam o seu Santo Espírito, por isso Deus se tornou inimigo deles, tá certo? Então preste bem atenção nesse versículo, versículo 10. E o versículo 17, o povo ora para Deus e responde assim: ó Deus, por que fazes com que nós desviemos dos teus caminhos e torna o nosso coração duro para que não temamos? E esse é o versículo onde os pastores leem para as pessoas e falam, né? Mas se eles chegaram a ser endurecidos por Deus, é porque Deus endureceu eles já pelo motivo deles quererem ser duro. É onde eu começo aqui essa explanação e eu digo para vocês, no momento da cruz a qual Jesus ele estava com 2 ladrões, um da sua direita e um da sua esquerda, a Bíblia vai dizer que um deles foi tocado, um deles se arrependeu e o outro permaneceu endurecido. Em todas as pregações que Jesus fazia aqui, gente, enquanto ele andava em terra, na terra de Israel, a Bíblia diz que muitas vezes ele ia pregar e algumas pessoas entendiam, outras pessoas não entendiam. Foi aonde os discípulos questionaram e disseram: Jesus, por que o Senhor prega em parábolas? E o próprio Jesus deixou bem claro, a Bíblia está cheia de chaves para deixar claro para todos entenderem que a salvação ela é predestinada. Aí eu te pergunto, você acha que alguém consegue resistir à graça de Deus, por mais que essa pessoa seja dura? Porque você mesmo pode ter ouvido testemunhos de ladrões, pessoas que mataram, pessoas que roubaram, pessoas que eram terríveis, que foram alcançadas pela graça de Deus e elas mudaram, simplesmente mudaram, viraram um gatinho, né, digamos assim, na presença de Deus. E aí Jesus ele pregava em parábolas, algumas pessoas entendiam, recebiam e outras pessoas não entendiam. Foi aonde os discípulos questionaram e disseram: Jesus, por que o Senhor prega em parábolas?
E ele disse, porque tem um povo separado, a qual eles vão ouvir e não vai entender. Por quê? Porque não é para entender, para que eles mesmos não se convertam. Nossa, Felipe, mas que colocação perigosa que você está fazendo. Essa é a verdade, eu estou aqui justamente porque Deus me permite falar. Tá, mas nem todo mundo vai entender o que eu estou querendo passar aqui agora. O que traz endurecimento a uma pessoa não é porque ela estava dura, porque ninguém quer endurecer. Essa é a grande questão. Se você for nesse momento agora numa UTI, você vai ver muitas pessoas morrendo. Muitas delas vão aceitar Jesus, mas muitas delas também não querem mais saber de Deus. Aí você que está quebrantado, você que é um seguidor do Senhor, você pode imaginar, mas o que leva uma pessoa, mesmo no momento da morte, mesmo sofrendo tanto, ainda assim ela consegue virar as costas para Deus? Essa pessoa, ela não quer virar as costas para Deus. Essa pessoa, ela já não tem mais um toque divino. Essa é a grande verdade, a qual muitos pastores não querem contar para vocês. Aí eu pergunto para você, alguém quer ir para o inferno? Provavelmente não. Alguém quer endurecer a Deus? Provavelmente não, mas existe uma força maior por trás, fazendo com que essa pessoa não tema mais, não se arrependa mais. Sabe por quê? Porque o arrependimento não vem do ser humano. E é isso que vocês não conseguem compreender. Muitas pessoas não conseguem compreender isso. O arrependimento verdadeiro não provém do ser humano. O ser humano não tem poder para se arrepender. Jesus, ele disse também, está na Bíblia, eu vou deixar todos os versículos para vocês. Ele disse, sem mim, nada poderias fazer. Quando diz nada, gente, é nada, absolutamente nada, nem mesmo para se arrepender, porque eu queria o operado em dele. Se você quer poder entender um pouco mais desse assunto, você ficou curioso, eu peço para que você leia Romanos 9. Pega Romanos 9, o capítulo inteiro, você começa a ler que você vai ficar estarrecido, você vai ficar com medo. Porque Romanos 9 vai dizer que a salvação, o endurecimento, o quebrantamento não vem do ser humano. Mas o quebrantamento vem de Deus, ele endurece quem ele quer e ele amolece quem ele quer. E é por isso que você vai ver que a Bíblia diz que os primeiros serão os últimos, porque muitas pessoas ruins se tornarão boas. Porque não é elas que são boas, ninguém é bom. É Deus quem faz essa obra, Ele traz o arrependimento, Ele faz você se quebrantar. Então entenda agora, se você está quebrantado nesse momento, se você se arrepende, se você se considera uma pessoa boa, entenda que isso também não provém de você. Se de repente Deus quiser nesse momento agora arrancar o espírito da sua vida, você vai se endurecer. Você vai se tornar uma pessoa dura, você vai se tornar uma pessoa amarga. E isso não depende de nós. Tá? Então que você joga por terra esses ensinamentos a qual você tem aprendido, a qual eles falam que não, mas está duro porque aquela pessoa é ruim. Não, ninguém é ruim a ponto de querer se apartar de Deus, tá certo? Então existe algo trabalhando por trás dessa pessoa a qual está endurecendo ela, tá bom? Isso é óbvio, isso é claro para quem entende, para quem conseguiu já pegar isso. Para quem ainda não conseguiu pegar, vai sempre querer culpar o ser humano por não estar amolecendo, dizendo que virou as costas para Deus. A experiência própria que eu quero trazer para vocês, e eu sei que muitas pessoas estão vivendo isso, porém não sabem explicar, mas eu já vi muitas pessoas chegando até mim falando, é que de repente assim, eu até entendo uma pessoa que é dura por não ter conhecido a Deus, mas de repente uma pessoa que já foi batizada com o Espírito de Deus, uma pessoa que já frequentou, fez parte do ministério de uma igreja, já ajudou pessoas, já chorou, já se aquebrantou, já se arrependeu, e de repente ela se encontra desviada. Você conhece alguém que está vivendo isso? Ela se encontra desviada, ela não tem mais forças para voltar, ela não tem mais forças para conseguir fazer a coisa certa, ela não tem mais forças para permanecer dentro do ministério, e ela chega em você e fala, poxa, mas eu já tentei de todas as formas, não consigo. Existe ali por trás uma dureza, tá bom? A qual somente Deus pode tirar. O Espírito Santo, ele vem para convencer o homem do pecado, né? Da justiça e do juízo. Então, sem o toque do Espírito de Deus, não há arrependimento, não há medo e não há reconhecimento. É onde está escrito no livro de Isaías, a qual nós entendemos. O que trouxe o pessoal de Israel a ficar duro não foi a sua própria dureza, foi o pecado. E através do pecado, a Bíblia diz que entristeceram o Espírito de Deus. Foi aonde ele passou a lutar contra aquele povo. Então, em resumo, o que faz uma pessoa virar as costas para Deus? Não é a pessoa que quer virar as costas para Deus, mas sim o retirar do Espírito Santo. O afastamento do Espírito Santo faz a pessoa ficar cega. Ela vai passar a praticar os erros, ela vai passar a fazer tudo como se fosse normal, ela vai passar a não entender mais o perigo que aquilo que vai trazer para a vida dela, tanto para a morte, seja para o que for,
e aí ela vai passar a agir como se tudo fosse natural. Ela não vai ter mais a noção do erro, do pecado. E quem faz isso é Deus, que retira o espírito daquela pessoa. Por quê? Porque em certo momento da sua vida, ela cometeu um pecado a qual foi mais perigoso que os demais. É sério, Felipe? Sim, é sério. E é interessante porque eu não estou aqui para apologizar e dizer que Deus é ruim, gente. Não, jamais. Mas existe pecado que vai contra a santidade de Deus, e são pecados que eles, infelizmente, acabam se tornando imperdoáveis, que é uma resistência. Essa resistência, ela vai contra a santidade de Deus. Então eu não estou dizendo que Deus é ruim. Eu estou dizendo que a santidade dele não permite certas práticas, a ponto de haver um apartamento de Deus. Tá bom? Quando uma pessoa ela chega a endurecer, quando a pessoa ela machuca o Espírito Santo, ele se afasta, ou até mesmo ele passa a endurecer aquela pessoa. Não estou dizendo que Deus é ruim, mas eu estou dizendo que a dependência que a gente tem dele, a partir do momento que ele se afasta, ela passa a fazer o ser humano se tornar um monstro, digamos assim, né? Um animal selvagem, a qual não se importa mais com nada. Então, se você conhece alguém que está completamente duro, ou alguém que está vivendo essa fase ruim, o primeiro passo é a gente aprender a não criticar essas pessoas, porque tem pessoas que estão vivendo por isso, porque em certo momento da sua vida, ela acabou entristecendo o Espírito de Deus, em certo momento, por algum motivo, tá? Ah, mas tem gente que faz tanta coisa ruim, chega na igreja e se arrepende. É assim que trabalha a ordem divina, tá? Se de repente você mente, até mesmo se você rouba ou faz alguma coisa muito perigosa, para Deus isso não é considerado como um pecado que afasta o Espírito Santo. Todos os pecados entristecem o Espírito Santo. Mas existem pecados que trazem um afastamento de Deus à sua vida. Quando há esse afastamento, o Espírito Santo se retira da sua vida, é aí aonde passa o processo de endurecimento. Ninguém endurece do dia para a noite. Quando eu estava vivendo uma fase do tipo a qual há um entristecer do Espírito Santo, que é o quê? Jesus disse que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Ele disse que aquele que falar algo contra o Espírito Santo, machucá-lo, ofendê-lo, esse tipo de pessoa também vai ter um apartamento dele. Então, em certo momento, se alguém praticou esse pecado, ela vai começar a endurecer gradativamente, vai endurecendo, até que chega um momento de cegueira. E nesse momento de cegueira, somente Deus pode ajudar, tá bom? Só Ele pode decidir se ele vai querer tocar essa pessoa em certo momento para que haja um arrependimento, ou ele vai deixar essa pessoa endurecer, dependendo do seu nível de pecado contra o Espírito dele. Essa pessoa vai endurecer e ela vai morrer dura, infelizmente. Essa é a verdade, ela vai morrer dura, e aí a salvação dessa pessoa, somente Deus é quem sabe se vai entregar ou se não vai entregar, tá bom? Tem pessoas que estão se assustando com esse assunto aí, beleza? Mas essa é a mais pura realidade. Então, mas por que, Felipe, que os pastores não pregam isso na igreja? Porque, querendo ou não, isso traz um certo desânimo, né? Se o pastor na igreja ele começar a pregar sobre isso, que existe uma forma na qual você fica longe de Deus e é irreversível, muitas pessoas vão se desanimar e vai dizer assim, mas e será que aconteceu comigo? Será que eu estou assim? No livro de Hebreus, capítulo 10, apóstolo Paulo chega a dizer assim, aqueles que foram tocados, aqueles que foram alcançados pela graça e permaneceram pecando, já não há mais sacrifício que cubra, a não ser uma expectativa de fogo que vai destruir os inimigos de Deus. Quer dizer o quê? Ele está dizendo, aquela pessoa que foi endurecida e ela não tem mais aquela esperança, ela não é mais tocada para arrependimento, vai ser impossível ela ser renovada. Então a única coisa que resta é aguardar o inferno. Em livre palavra, bem clara falando essa. Ele está dizendo assim, que se não for renovado, não depende da gente. A única expectativa que tem é essa, é aguardar que aconteça o pior. E é o que está acontecendo, infelizmente, com muita gente. Romanos 9, novamente para concluir, vai dizer que Deus endurece quem Ele quer e Deus Ele amolece quem Ele quer. Vai ler o livro de Hebreus, gente. Vai ler o livro de Êxodo, tem muita gente. Aí pode vir o debate que quiser, muita gente pode vir questionar, mas sempre vai ter versículos para lutar contra essas teses que tem, de muitos pastores ensinando errado. Eu estou trazendo aqui, eu não quero escandalizar ninguém, tá bom? Mas eu quero jogar por terra esse paradigma que as pessoas estão camuflando, acho que chega a esconder a verdade. Né? Se eu estou aqui também, volto a repetir, eu estou aqui porque Deus me permite falar. Nem todos vão entender, e quem tiver que entender vai entender. Quem não entender é porque não é para entender. Mas se você estiver entendendo, tá? Lê lá o livro do Êxodo, entende a história, onde Faraó
ele era endurecido, a todo momento ele chorava, perdeu o seu próprio filho, e Deus ele dizia: Moisés, eu vou continuar endurecendo o faraó. Aí agora eu pergunto para vocês, se de repente você tem um filho ou uma filha, e Deus ele passa a lutar contra você, quem é louco de lutar contra Deus, gente? Deus ele fez Saraiva do fogo do céu descer, Deus ele matou o filho de Faraó, Deus ele fez água se tornar em sangue. Se uma pessoa hoje em dia, uma pessoa que ela é quebrantada, você vai para o hospital, fica com uma doença, e você já se arrepende, não é assim? Você vê que Deus é grande, Deus é criador de todas as coisas. Como é que Faraó passou a lutar contra Deus, mesmo com tanto milagre e tantas graças acontecendo? Porque o próprio Deus estava ali por trás, endurecendo o coração de Faraó para que ele não temesse. E Moisés orava. Moisés dizia: Deus, por que o Senhor endurece o Faraó tanto? E Deus falava: eu vou endurecer Faraó mais uma vez. Até que ele perdeu o seu filho. Faraó parou de lutar contra Deus. E ainda assim Deus endureceu o Faraó mais uma vez. E Faraó foi atrás de Moisés para persegui-lo. Tá ok? Então, se você tem tantas dúvidas na cabeça, eu estou agora desmiuçando um pouco e abrindo esse conhecimento para vocês. Beleza? Então, joga por terra todo esse conhecimento a qual as pessoas falam. Deus, ele endurece quem ele quer, ele amolece quem ele quer. Se você está passando por uma fase de dureza e está assistindo esse vídeo aqui agora, tenha paciência, continue orando, espere um aguardar de Deus. E para finalizar, eu quero deixar um testemunho, não, né? Que testemunho é coisa boa, né? Mas eu quero deixar uma experiência minha assim que eu entristeci o Espírito de Deus. E eu tenho também um testemunho no meu canal, depois vocês acompanham lá, vou deixar na descrição também. Mas assim que eu entristeci, gente, foi do dia para a noite, né? E eu sentia, olha só que interessante. Eu vou falar algo aqui que ninguém tem coragem de falar, né? Eu vejo que as pessoas levam isso como blasfêmia, mas eu conheço Deus, eu sei quem é para mim. Mas assim, eu sentia o meu coração endurecendo à força, sem eu querer endurecer. O coração da gente prende, você não consegue chorar, você não consegue se arrepender, e principalmente muitos pensamentos e blasfêmias, coisas ruins, raiva de Deus começa a vir dentro do seu ser, dentro da sua cabeça, e você passa a lutar contra, porque não é você, mas existe algo por trás te forçando a endurecer. Quem já viveu por isso aí? Né? Então aqui a gente está aqui para rasgar o verbo e dizer a verdade, beleza? Se você gostou desse assunto, deixa seu like aí, se inscreve no nosso canal mais uma vez, eu te peço. Vou trazer outros conteúdos relacionados a isso para ajudar muita gente que está precisando também, porque tem pessoas achando que está ficando louca. Você não está ficando louca, tá? Existe realmente algo lutando dentro do seu ser, e isso não é vontade sua, mas é um trabalhar involuntário, a qual o ser humano não tem controle sobre isso, tá bom? Então muito obrigado a todos vocês, um abraço aí e até o próximo vídeo, valeu.